Mais um dia importantíssimo na sua vida, na sua história e na interferência de todos os eventos que acontecem com você. Sabe que as pessoas, elas não conseguem perceber que os eventos da sua vida estão ligadas à realidade do que elas precisavam viver. Elas desprezam alguns eventos, elas supervalorizam outros. Se tivessem a medida exata do evento que foi escrito para você viver, a realidade seria realmente a marca da sua existência. Mas por que não conseguimos ter poderes para usar os eventos? Duas coisas nos acontecem. A primeira delas, buscamos as fantasias. E a segunda delas, buscamos uma espiritualidade onde algo possa ser explicado. Aí nós temos duas coisas importantes. Do lado da espiritualidade, o que é saudável, as parábolas de Jesus. E do lado da fantasia, o que é duvidoso, os contos de fadas. Fadas existem? Olha, existem. De onde que elas vieram? Por que essa paixão tão grande por todas essas histórias que estão sempre envolvendo príncipes e princesas e reinos, num contexto feudal e medieval? Muito importante você entender realidade e saber o que existe além dos contos de fadas e, mais do que isso, muito além dos contos de fada. Isso, na verdade, é o título de um livro de Marcelo Galvão, que está comigo aqui. Já fizemos o podcast 1. Nesse outro, mais situações importantes. Como os eventos são classificados. Como que a realidade pode ser alcançada. Qual que é o acesso que eu tenho para chegar num nível de realidade que está fantasiado ou na realidade pela visão espiritual. Marcelo Galvão, mais uma vez aí, e vamos desvendar o que existe muito além dos contos de fadas. Betão, sempre com uma introdução fantástica aqui, muito obrigado. O Betão é muito inspirado mesmo e é muito boa essa nossa parceria. Amém. Betão, você deu ganchos maravilhosos aí para a gente iniciar o podcast. Por que o título Muito Além de um Conto de Fadas? Eu acho que eu já comentei isso, não sei se no podcast anterior ou em algum outro, mas o título é uma alusão de que a nossa realidade, que é a verdadeira realidade, que é a nossa realidade espiritual, ela é ainda muito mais fantástica do que a realidade dos contos de fadas. Sim. E ela é muito mais fantástica, até porque ela é verdadeira. Amém. Não tem nada de fantasioso que a torne fantástica. Sim. Ela é fantástica no sentido de fantástica, maravilhosa, superior, amorosa. A realidade espiritual do ser humano é algo muito elevado. É nesse sentido que ela Amém. é fantástica. E muito bem, e fadas existem. Ao longo desses nossos podcasts, eu vou contar de um dia em que eu me encontrei com uma fada e com um elfo, que foi maravilhoso. Foi no dia 22 de julho de 2005. Que é o primeiro setênio depois de 1998, onde aconteceu Muito Além de um Conto de Fadas. E eu coleciono relatos de uma dúzia de pessoas sobre os encontros delas com seres elementais também. A vida me fez puxar a conversa sobre contos de fadas com pessoas que me devolveram um enorme presente, dizendo, mas eu também tive uma experiência com um elemental, com uma fada, com um gnomo, com uma salamandra, com uma ondina, e elas me narram essa experiência, eu guardei aqui no meu coração, e eu consigo transmitir essa experiência com muita beleza, porque elas me passaram assim e eu guardei assim. Mas o que está por trás, além desses seres efetivamente existirem, e a gente vai ter um dia para falar sobre isso, o que torna belo todo esse nosso processo espiritual e que se equipara aos contos de fadas é que o ser humano sempre está passando por processos de iniciações espirituais. E os contos de fadas, os verdadeiros, como todos os dos irmãos Grimm, segundo o Rudolf Steiner, da antroposofia, esses contos são todos contos que narram processos iniciáticos, que são processos onde o ser humano vai trabalhar as forças da sua alma, vai trabalhar as forças da sua consciência e vai, inclusive, nesse trabalho, se tornando cada vez mais consciente
da realidade subjacente à realidade material, que é essa realidade espiritual. Por isso que o título completo é Muito Além de um Conto de Fadas, e a alusão já está entendida, mas tem subtítulo, que é Tudo Aquilo que a nossa consciência nos revela. Então a gente consegue começar a entender o que está por trás dessa realidade material. Porque muitas pessoas pensam assim, né? Eu quero fazer uma comparação e a atração que a Disney, por exemplo, trouxe aos contos de fadas, colocando aquilo num ambiente fantasioso, para que você fizesse uma comparação metafórica, mas não vivesse a realidade daquilo. É isso aí. Ficasse enxergando na distância. Eu lembro que eu estive no Disney World lá uma vez, teve a parada da Cinderela, e depois, na hora que eu olhei para os príncipes, eu falei, meu Deus do céu, esses príncipes aí estavam mais entre eles ali para ter uma... Estavam mais para princesa do que para príncipe. Mais né? para princesa do que para príncipe. Eu falei, que coisa, né? Nessa condição tão assim chamada, quantas meninas querendo o seu príncipe encantado, no máximo consegue um cavalo, né? E não é branco, certo? Casou com um cavalo, quase acertou no príncipe, né? Queria acertar no príncipe, acertou no cavalo. E aí estão os relacionamentos baseados nessa fantasia, quando elas têm princípios interessantes. Sim. Que estão voltados para situações espirituais. Eu quero fazer essa comparação, porque Jesus, ele contou parábolas. E as parábolas de Jesus não são fantasias, são realidades e mostram como que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então não sei se você falar em elfos e fadas, porque o que está por trás disso é muito importante. A pessoa fala assim, mas isso é de Satanás? Satanás, sim, ele se transforma até no anjo de luz. Então, para ele não tem nenhuma dificuldade de se transformar em qualquer um dos seres. Porque até os anjos estão desejados por todos, né? Eu ouvi um anjo. Puxa vida, pede a carteirinha. Sim. Pede a carteirinha porque você não sabe qual a origem que ele teve. É verdade. Agora, quando você está vivendo uma realidade e discernindo a realidade, até numa pretensa fantasia, há algo real para comunicar a você. E nós queremos colocar aqui bem claro em todo o nosso podcast. É a Bíblia acima de tudo e é Cristo acima de todos. Para você entender a acomodação de todas essas coisas na dinâmica espiritual e na experiência do dia a dia que o Marcelo teve com todas essas situações. Então, estava colocando então essas questões dos eventos, dos seres, né? Sim. Dos encontros, como isso trouxe a você uma outra perspectiva, né? Sim, vai transformando a nossa consciência. Todo Muito Além de um Conto de Fadas é um livro cuja proposta é mostrar como alguém que tinha uma visão apenas materialista da vida vai, através desses processos iniciáticos ou dessas experiências de iniciações espirituais, onde você toma contato com uma realidade espiritual, subjacente a tudo na realidade material, como essa consciência vai se transformando. Esse é um processo inevitável. Conforme você amplia a sua consciência para considerar as dimensões espirituais, além da dimensão material, a sua consciência se transforma. E aí, Betão, a gente estava... É muito sutil essa diferença quando você tem uma experiência espiritual para você diferenciar entre o bem e o mal. Aonde está uma experiência verdadeira e aonde está uma experiência falsa. Sim. Quando eu encontrei um anjo de verdade ou quando eu encontrei um anjo caído. E aí eu trouxe uma imagem muito bonita quando estava vindo para cá, para o Wesley e para a Kate no carro, onde eu disse o seguinte, o Steiner fala algo muito forte quando ele diz que o Cristo dividiu a sua sabedoria com Lúcifer e dividiu o seu poder com Ahriman ou com Satã. Eles atuam na evolução e têm o seu lugar, têm o seu poder, criando ou desvios ou obstáculos para os seres humanos para que a gente evolua. Mas o Cristo guardou o amor só para si. E essas duas entidades, elas são incapazes de ver o Cristo. Esse é um dos males a que as afligem como entidades contrárias ao ser humano e à evolução do ser humano. Eles não são capazes de ver o Cristo e não são capazes de conceber a força do amor. Não são capazes de perceber
como a força do amor atua e o que ela pode fazer. E aí, como o Cristo faz novas todas as coisas e o Cristo renova tudo, é através dessa força do amor que todos os planos, as táticas, as estratégias, toda a astúcia dos inimigos, ela é destruída. O Steiner vai dizer que esses seres demoníacos, eles são muito astutos, são muito inteligentes, é uma inteligência muito superior à inteligência do ser humano. E eles sabem exatamente como o ser humano vai reagir para qualquer coisa que eles façam, ou para qualquer coisa que eles, através de um outro ser humano, façam e que vai causar uma reação nessa outra pessoa. Eles são seres invisíveis que atuam na nossa alma, podem atuar no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso querer, em alguns casos possuir a pessoa, tomar completamente a personalidade dela, enfim, eles têm muito poder e por isso que eles manipulam o ser humano, criando todas as situações de conflitos. Todos os conflitos entre os seres humanos são conflitos que têm a atuação dessas forças espirituais invisíveis. De diferentes formas. Eu citei aqui a pontinha do iceberg de como eles atuam. A gente vai fazer o nosso curso sobre doenças psíquicas, possessões espirituais, onde a gente pode entrar muito a fundo na atuação desses seres. Mas o que eu queria trazer aqui para dar uma nota, para pautar tudo que a gente vai falar nesse podcast, é que a maneira como... Perdão, vou voltar aqui. É que a estratégia deles é perfeita. A tática deles é perfeita. Eles sabem planejar tudo do começo ao fim, do maior detalhe de tudo que eles vão fazer. Eu vou fazer essa pessoa falar isso, essa pessoa vai reagir dessa maneira, depois eu vou fazer o outro. Eles criam todos os conflitos dessa maneira. A única variável que eles não podem considerar é o amor. E aí, quando entra o amor, tudo aquilo que eles planejaram é desfeito. Tudo aquilo cai por terra, porque é a atuação do Cristo que desmancha essa perfeição, entre aspas, dessa atuação, desse pensamento maligno e dessa forma maligna desses seres atuarem. Porque então, o mais importante que nós temos na nossa vida, que essas pessoas buscam, é a marca da força e da sabedoria, que são os dois elementos que ele está dividindo, né? Exatamente. Então, ele coloca justamente, a divisão é o poder, é a força e a sabedoria. O pessoal imagina, nossa, esse cara é muito forte, ele tem muitos bilhões, ou ele é forte fisicamente, ou ele é forte porque ele suportou as situações e vicissitudes e situações almáticas e emocionais, ele é forte. Ou tem muito poder político, ou tem muito poder político, religioso. Financeiro, religioso. E isso você pode resumir em fé. Porque as pessoas que têm fé, até nelas mesmas, elas têm uma superação. Então, a fé é um poder que vai trazer às pessoas a condição de força. E a sabedoria? A sabedoria, ela também se assemelha a uma certa esperança, porque quem tem uma sabedoria tem uma saída. Sim. Está naquela condição, o que eu faço agora? Eu vou morrer? Não. Olha só, olha o truque, né? Olha só a perspectiva. Olha como a sabedoria, né? Igual esses seriados que aparecem na hora final, acaba aquele episódio para você poder ver o outro, né? E tem um truque, né? Que a pessoa, com a sabedoria que ela tinha, ela pode se livrar daquela situação. O que diz a Bíblia? Que as maiores três forças que existem são o quê? Fé, amor, esperança e amor. E a maior delas é o amor. Então nós estamos colocando aqui um conceito bíblico muito real, que as pessoas elas querem fé e esperança. Por que elas não querem amor? Porque elas não entendem amor. Ou acham que o amor vai estragar, né? O amor não, eu preciso ser uma pessoa firme. Amor, parece que eu sou meio melado. Parece que o amor é uma fragilidade. Ou o amor é alguém que vai abrir a situação para o outro. O amor não é visto da maneira como ele realmente é. Amor é visto como sensação. Amor é visto como sentimento. Amor não é visto como decisão. Tão forte quanto fé e esperança, no seu nível, são decisões. Um homem de fé, um homem de esperança, use amor como decisão. E o amor que Jesus tem para realmente estragar a esperança humana e angelical, estragar a fé humana e angelical, para colocar um amor que resgata, um amor que destrói todos os tipos de preconceito, um amor que ainda não foi vivido, mas que queremos viver esse amor muito além de um conto de fadas. Isso aí, Betão. O amor é a força criativa mais poderosa
que existe em toda a natureza, ou, para ser redundante, a força criativa mais poderosa que existe na criação. Sim. E é a partir dessa força criadora do amor que o Cristo pode transformar todas as coisas e nos ajudar a vencermos a batalha com seres que são muito mais astutos do que nós, que têm um lado maligno que não desiste de fazer o mal o tempo todo, e que tem uma inteligência superior à do ser humano. Com o amor, nos unindo ao Cristo, a gente consegue desenvolver capacidades que superam tudo isso que esses seres têm, a influência deles na nossa vida. E aí, para fechar esse ponto, o que eu estava dizendo ali no carro para o Wes e para a Kate é que como é que você diferencia, então? Você diferencia através dessa força do amor, porque o amor é também a força do Cristo que nos dota dos dons do Espírito, que nos dota dos dons proféticos e que nos dota, dentro da linguagem que a gente tem utilizado aqui na antroposofia, nos dota da visão clarividente. Só quando nós formos clarividentes é que nós vamos poder ter certeza do que essas forças estão fazendo e ir aprendendo como elas atuam. Porque, por enquanto, elas são invisíveis, eles estão em vantagem em relação a gente. Quando o Cristo nos dá, através do seu amor e através do amor que nós desenvolvemos em nós mesmos, que o amor é o corpo etérico, é o corpo do amor, e a clarividência é um desenvolvimento que ocorre nesse nível do nosso próprio corpo etérico, essa clarividência nos dá mais poderes para lidar com esses seres. E aí, voltando ao muito além de um conto de fadas, eu tive, durante 3 dias, dia 27, 28 de fevereiro e 1º de março de 1998, iniciações espirituais que ocorreram com também experiências clarividentes, experiências em que eu vi a atuação de seres espirituais de diferentes formas que eu vou narrar aqui, e eu tive um encontro com um Cristo de diferentes formas também que eu vou narrar aqui. E tudo isso, Betão, veio dentro de um crescendo. A gente parou no último podcast, onde eu falei um pouco do curso de meditação transcendental, falei do curso avançado de CIDES, esclareci algumas perguntas que você fez, que foram muito importantes para que o leitor, para que o nosso ouvinte, melhor dizendo, entenda o que são essas técnicas da meditação, como a clarividência se desenvolve a partir dessas técnicas de meditação, do que acontece enquanto a gente dorme para desenvolver os órgãos espirituais no corpo astral, depois os órgãos espirituais no corpo etérico. Foi ali que a gente fechou o último podcast. E aí o que aconteceu? Foram logo nas 4 primeiras semanas, depois do final do curso de CIDES, que todas essas experiências eclodiram, todos esses processos de iniciação espiritual se manifestaram. O primeiro deles, Betão, foi um dia em que eu estava na minha casa, meditando, e eu estava aqui, ó. Aqui era a parede, aqui era a minha cama, e eu estava encostado na parede, sentado, virado para cá, com um cobertor cobrindo todo o meu corpo até o meu peito. Era um dia que estava um pouquinho mais frio e eu tinha me coberto, apesar de ser mês de fevereiro, quando isso aconteceu. Muito bem. Aí, quando eu terminei de meditar, eu estava lá na outra ponta da cama, em cima do cobertor. E eu não tenho nenhum registro de como eu saí daqui, consciente, de como eu saí daqui e como eu fui para lá. Tá? Bom. E na sua meditação, você estava repetindo palavras ou só pensamentos? Você tinha um livro acompanhando? Como é que você... Não, eu fiz toda a técnica, que ela começa com 20 minutos. Primeiro, um exercício de yoga para tirar as coisas pesadas do corpo físico. O corpo físico é só um obstáculo. Então, você faz alguns exercícios de asanas, algumas posições, para liberar as energias do corpo físico mais densas e equilibrar as energias mais sutis no corpo. Depois eu faço um exercício de respiração de 5 minutos, e aí 20 minutos da técnica de MT. E depois disso tem a técnica que são os sutras, que eu já tinha aprendido.
eu não tinha aprendido ainda o último sutra da técnica, porque esse você aprende só num retiro de 15 dias. Ele mexe muito com a fisiologia, que é a técnica do voo iógico, que é a técnica que permite esse fenômeno da levitação. Mesmo sem a técnica, esse fenômeno ocorreu espontaneamente nesse dia. Então eu tinha feito até um determinado momento os meus sutras, eu não me recordo agora se eu fui até o final ou se eu já me desliguei antes, e aí espontaneamente ocorreu esse fenômeno. E aí, muitas das vezes, quando você tem essas experiências espirituais, é só quando você volta delas é que você vai elaborar essa experiência. Nesse caso, eu não tenho nenhuma memória do momento em que esse deslocamento do corpo ocorreu. Mas quando eu voltei, eu pensei assim, Betão, a vida deveria ser sempre isso que eu acabei de experimentar, e não tudo o que eu experimentei até então. Essa foi a última frase. A primeira frase que veio antes dessa foi: voltei para casa. Essa é a sensação. Então, na sequência, voltei para casa. A vida deveria ser sempre o que eu experimentei agora, e não tudo o que eu experimentei até então. E com uma clareza mental, Betão, com uma pureza de coração, com sentimentos tão elevados, com uma paz, com uma tranquilidade, é aquela coisa, a paz e a unidade denotam o nosso estado de evolução espiritual. Quando nas maiores crises a gente se mantém em paz e unidade, é porque a evolução, o nosso estado evolutivo, a nossa consciência está se manifestando. Era uma paz e uma sensação de unidade muito grande verdadeiramente. Só que eu não soube o que aconteceu. E eu vou explicar agora já como é que eu descobri. Antes de entrar nos eventos de Morro de São Paulo, das 72 horas, no Muito Além de um Conto de Fadas, eu vou contando historinha como um rio caudaloso, bem devagar, e eu narro esse evento, mas eu vou falar só lá na frente, muitos capítulos lá, depois da metade do livro, é um livro longo, tem mais de 700 páginas, é que eu vou explicar o que aconteceu. Sabe que eu vejo assim, que como as pessoas, elas têm dificuldade em dizer o que viveram. Uhum. Obviamente que nós não queremos... Quem vem primeiro, a teoria ou a prática? Se vier a teoria primeiro, a prática está contaminada. Se vier a prática primeiro, a teoria ela está deficitária. Porque a tua prática não pode fazer uma teoria igual a todos. E a tua teoria não pode ensejar uma outra prática. Então, pensa na questão matemática, né? Não sei se você lembra dessa questão tão simples matemática de função e relação, né? Quando que entre domínio e imagem, os dois conjuntos, há uma função? Quando todo elemento do domínio conjuga cada um da imagem e só um da imagem. Para cada elemento do domínio tem uma imagem. Faltou algum no X, no domínio aqui, não é função. Conjugou mais de um aqui para uma imagem, também não é função. Porque a função tem que ser, cada elemento do domínio conjuga um elemento da imagem. E a relação? Aí não tem essa condição. A teoria, ela vai dizer, olha, a teoria virou uma receita. E muito mais com o academicismo, você quer fazer a teoria uma receita. E aquela teoria só está buscando um resultado. Isso tem que ser aquele resultado. Nós nos orgulhamos de validar aquele resultado. Alguém no laboratório científico, eu obtive esse resultado, quando ele não sabia nem que resultado ele ia obter, né? Uhum. E a maior parte das descobertas 90% das descobertas são outros resultados que você obtém como subprodutos daquilo que você queria. Por quê? Porque Deus está dizendo, eu não quero uma teoria. E eu não quero uma teoria para uma prática. Eu não quero uma prática para uma teoria. Eu quero a revelação para a experiência do seu evento. Deus, ele escreveu eventos. Os eventos estão escritos. Para quem ele vai distribuir esses eventos? Vai distribuir para você, o carro que pegou fogo, vai distribuir para a Kate, que vai fazer 24 anos em 48 horas, vai distribuir, então 24, 48, né? Vai distribuir para o Leandro, que está pensando em fazer uma poesia sobre os contos de fadas, né? Vai entregar para o
O Wes, que encontrou uma pessoa que está vivendo um ciclo na vida dele, voltar novamente dos equipamentos que ele teve, e ele sabe por que não voltou o ciclo e tal. Então, eu sou um espelho de eventos. Porque eu entendi eventos. Lá em Israel, em 82, eu entendi eventos. Então, quando eu encontro alguém pela primeira vez, eu sei que não é a primeira vez. Aquilo foi apenas um evento de introdução. Então, a nossa estranha familiaridade com você, ou quando eu cheguei aqui, vocês não estavam ali, eu comecei a conversar com ele, umas coisas fortes assim, ele estava assim, eu aproveitei o momento para poder, e colocar, né? Ou como que eu entro no universo da Kate, que a Kate é um polo de atração de eventos, né? A Kate é assim, ela vai numa livraria, numa biblioteca, ela pega todos os livros. O cara fala, mas você vai ler todos os livros? Vou. Não, mas você não vai conseguir ler 100 livros, você tem que devolver amanhã. Tudo bem, eu devolvo amanhã os 100 livros. Ela pega um, abre um, fecha, abre outro, fecha, abre outro, fecha. Juntou tudo e entregou os livros. Ela fez uma leitura não cronológica, fez uma leitura não acadêmica, mas ela fez uma leitura. Porque os eventos que ela está vivendo com aquela leitura são eventos anacrônicos. Então, o que nós vamos entender na questão das experiências é que é muito além. Nós não queremos uma relação bionívoca. Nós queremos, Senhor, os eventos que o Senhor escreveu para eu viver hoje, eu vou viver. Então, há um nível de eventos. Esses eventos, infelizmente, eles perdem quando são rotulados. Imagina eu, um engenheiro, fazendo isso. Imagina eu, um pai de família, dando esse exemplo. Imagina eu, um sacerdote, desta maneira. Isso é um escândalo. E o que Jesus falou? O escândalo precisa vir. Ai de quem por ele vier. Não é quem cometeu o ato, é quem rotulou aquele ato como escândalo. Então, se eu der um beijo em alguém, alguém vai dizer, meu, esse beijo aqui, mas que escândalo. Mas o bispo, um beijo, mas o que está acontecendo aqui? Quem que está falando contra você? A malícia, em primeiro lugar, a falta de realidade, a moralidade, e uma série de rótulos que vão ser colocados. Né? Eu não vou dar beijo em ninguém. Estou dando o exemplo para você de que como um evento ele é contaminado pelo rótulo. Como Deus escreveu eventos. Como os rótulos contaminam os eventos. E como os resultados são usurpados. Porque nos contos de fada tem o beijo, e o beijo é muito forte na Bíblia. Porque foi com um beijo que Judas traiu Jesus. E foi com um beijo que a noiva pediu a aproximação do noivo em Cantares. Beija-me com os beijos da tua boca, porque o teu amor é melhor que o vinho. O que é o vinho? É a salvação, que todo mundo quer a salvação. Quando morrer eu vou para o céu. Quem quer o amor? Quem quer os beijos da boca? Não, eu não quero os beijos da boca, tá? Eu quero a salvação, quando eu morrer eu vou para o céu. Eu estou satisfeito com isso. Como é que encerra toda essa questão? Eu sou um espelho de eventos. A minha vida, o meu dia a dia, ele é formado por eventos que eu leio, eventos que eu aceito, eventos que estão escritos e na conexão com os outros eventos. Porque as pessoas são o quê, Marcelo? Espírito. Com certeza. Se eu conecto a pessoa na alma ou no corpo, eu não consigo estabelecer uma conexão. É verdade. Então vai cair a bateria. Verdade. A bateria, ela cai e não funciona uma simples bateria num carro maravilhoso. Por quê? Porque ela é a conexão elétrica do carro. E o problema das correntes passam por ali. E quando isso não está estabelecido, a bateria é tão simples. Ela põe tudo a perder. Porque você não está vivendo naquele evento a essência do evento como resultado. E para que esse resultado? É para Deus. O que ele faz com esse resultado? Ele completa o mosaico de eventos. Então pode ser que alguma coisa da nossa conexão hoje produziu o quê? Lá em 1941,
a minha essência com a sua essência se encontraram em Nova York e faltou esse copo de água. Né? Então eu ofereço copo de água, o senhor pega aquele copo de água e preenche o mosaico fora do tempo. Então, o livro Trajetórias, ele dá uma indução de como os eventos vão acontecer. Mas o que está escrito e não publicado é muito mais forte do que isso. Porque a maneira como eu enxergo que todos os eventos foram lançados, que infelizmente os rótulos marcaram a contaminação dos eventos. E pior, os resultados. Ganhei dinheiro, agora eu estou bem. Aí com 5 mil na conta, hoje eu vou dormir feliz. Dormir feliz é o inimigo para dizer, tá vendo, Deus, o teu servo lá, ele só está feliz porque tem 5 mil na conta. Então, se não fosse mamão na vida dele, ele falou que ele estaria infeliz. Agora, eu estou feliz pelo evento, independente do rótulo e independente do resultado. E quando você entende o evento, não rotula e não se preocupa com o resultado ser sistêmico a seu favor, você está muito além de um conto de fadas. Sim, você está aí na conexão em que o que interessa é a verdade do que está sendo vivido. Amém. E a verdade que se manifesta, só Sim. isso. Betão, alguns ganchos do que você falou. Primeiro, as pessoas não entendem o amor porque elas efetivamente confundem emoções, atrações e aversões com o que é amor. O amor é isso que você falou por último agora, é do meu espírito para o seu espírito. Amém. E pelo espírito. Amém. É só assim que se manifesta o amor. Sim. E é essa força criativa do amor, do meu espírito conectado com o seu e o espírito entre nós, é o que é capaz de quebrar todas essas forças dos ataques e de qualquer outro conflito que possa ser criado. Isso é muito importante, muito forte. Então, essa é a força do amor. E quando você fala, Betão, de prática e teoria, eu vejo que você está falando na sua linguagem o mesmo que eu já tenho dito aqui algumas vezes, que conhecimento espiritual mais experiência, e essas experiências iniciáticas, igual a uma nova consciência. É a mesma coisa. Então, a teoria e a prática são aqui. A experiência é a prática, essa vivência espiritual, essa iniciação espiritual, e a teoria é o conhecimento espiritual. Isso vai transformar a consciência. Então, esse é o ponto de união aí de tudo que você está falando na sua linguagem e a convergência com o que eu falo. Consciência dinâmica. Na minha linguagem. Sim, e também é uma consciência dinâmica o tempo todo. Muito bem. E aí o que eu estava falando, voltando à narrativa aqui da história, é que no livro eu faço algumas escolhas para narrar o livro, em que eu conto fatos num determinado momento. Às vezes eu explico os fatos, às vezes eu só vou explicar os fatos lá na frente. E essa questão da levitação eu só explico lá na frente, mas eu já vou explicar aqui. Se apareceu do outro lado da cama, pronto. Apareci do outro lado da cama. E pensei, voltei para casa. A vida deveria ser sempre o que eu experimentei agora, e não tudo o que eu experimentei até então. Uma sensação de total plenitude, de total realização, de total unidade, de total preenchimento pelo divino, a matéria completamente preenchida pelo divino. Aí quando é que eu fui descobrir sobre isso? A gente ainda vai convidar para vir em algum podcast nosso, troquei mensagem com ele esses dias, troquei mensagem com Israel, e troquei mensagem com o Paulo Morgante, que são as duas pessoas que eu vou citar aqui. E convidei os dois para fazerem um podcast conosco. Porque foi assim. Primeiro, o Paulo Morgante, que hoje é professor e instrutor de meditação transcendental, além de ser uma pessoa, tem uma carreira de uns 30 anos na Receita Federal, como funcionário da Receita, concursado. O Paulo, ele, em 1982, 84, foi quando eles fizeram o curso deles de CIDES, o mesmo que eu fiz em 92, eles fizeram em 82, perdão, o mesmo que eu fiz em 98. Essa data é fundamental. O mesmo que eu fiz em 98, eles fizeram em 82 ou em 84. Eu não me recordo agora, aliás, eu acabei de me recordar, 82 é o primeiro curso de CIDES mundialmente, e 84 é o primeiro curso de CIDES no Brasil. Tá? Posso afirmar com 90% de segurança isso. O que acontece? Então, em 84, eles fizeram o curso de CIDES e eles estavam numa sala em 5 pessoas. Uma delas era o Israel. E o Israel levitou na frente das outras 4 pessoas. No momento da técnica, em que depois dos sutras, dos
primeiros sutras, você aplica o sutra do voo iógico, ele subia, se elevava no ar, coisa como 1 metro, 1,20 m, ficava um tempo no ar, depois ele descia. Aí subia e descia. E o Paulo me contou essa história e eu tenho respeito pelo Paulo, eu falei, nossa, que bacana, então a técnica funciona mesmo. Um dia as pessoas vão ter a experiência de levitar ou até de voar, como o Maharishi diz, que ele diz que isso só não acontece para todo mundo logo que aprende, não em função da consciência individual, mas que a nossa consciência coletiva ela ainda é muito pesada, ou seja, uma consciência coletiva de um nível muito baixo, que impede que mesmo com essa técnica que é perfeita, que as pessoas tenham a experiência de levitar ou até de voar. Eu falei, ó, que bom, guardei essa narrativa do Paulo e ele foi o testemunho de que isso acontece. Eu já tinha levitado quando ele me contou isso e eu não tinha a menor ideia que eu tinha levitado. Aí, um dia, eu pergunto para o Israel, num encontro com ele num retiro de 7 dias chamado Assembleia, que meditante faz retiro de final de semana, normalmente, de sexta a domingo. E quem tem a técnica avançada de CIDES, quando faz um retiro, ele é de 7 dias, que eles chamam Assembleia da Paz Mundial, porque a meditação coletiva tem uma força para purificar a consciência coletiva e o uso da técnica de CIDES tem um poder ainda muito maior. Então, quando você se reúne em grupo para meditar, você ajuda a limpar aspectos astrais e outros da consciência coletiva. Então, chama Assembleia da Paz Mundial. Aí, no primeiro dia, logo que eu cheguei, me encontrei com o Israel. Falei, Israel, vem cá. Eu queria te pedir um favor. Eu já ouvi o Paulo me contando da história do dia que você levitou, mas eu quero que você conte para mim. Eu queria ouvir de você. Você pode, por favor, me relatar? E aí a gente estava lá na Serra da Bocaina, saímos para caminhar lá no jardim, lindo, lugar lindo lá. Saímos para caminhar lá dentro das trilhas que tinham no hotel onde a gente estava hospedado. No Hotel da Bocaina, se não me engano, que é do Arnaldo, voador de asa delta lá no Rio, um ícone nisso, e proprietário lá também do hotel. Cida também, proprietário do hotel lá na Bocaina. Muito bem. Então a gente saiu caminhando e aí ele falou, Marcelo, é o seguinte, eu fui fazer o programa da noite, o programa da tarde, né? Começa umas 4 da tarde, termina umas 7 da noite. Vou tentar falar que nem o Israel aqui, que ele é carioca, tem todo o jeitão dele aqui, para não ser o Marcelo falando, ser o Israel falando. Marcelo, é o seguinte, eu fiz ali o meu programa da tarde, e como eu sempre fazia, de manhã, de tarde, já era lá no meio da assembleia. Aí, quando terminou o programa, eu fui direto para o meu quarto. Não fui jantar e já fui descansar. No dia seguinte de manhã, eu cheguei mais cedo do que todo mundo. E também fiz o meu programa normalmente. E aí, às 11 horas da manhã, tem um encontro entre homens e mulheres, em que os homens narram as suas experiências, as mulheres narram as suas experiências, porque faz tudo separado, porque a fisiologia do homem e da mulher é muito diferente, então você faz em ambiente separado, senão uma pode interferir na outra. E aí, nesse momento, junta o grupo e cada um comenta. E aí as mulheres estavam trazendo as experiências do grupo delas, e os homens mudos, não abriam a boca. Aí, lá pelas tantas, um dos outros participantes do curso, que não foi o Paulo, era um senhor, ele levanta e briga comigo, falando o seguinte, pô, Israel, nós não estamos falando nada aqui porque a gente quer ouvir de você o que aconteceu ontem. Nós não temos nada para falar. Só quem tem para falar é você. Por isso que nós estamos quietos aqui, porque a organizadora do curso comentou 2 vezes, vocês, homens, não tem nada para falar? Tem nada para falar. O Zé não sabia o que tinha acontecido, ele também não tinha nada para falar. Entendeu? Aí o Israel fala assim, eu fiquei olhando para ele, aí uma hora ele falou assim, nós 4 aqui vimos você levitar, a gente quer saber como é que foi. Aí o Israel para e fala, Marcelo, só naquela hora eu entendi o que tinha acontecido. Aí veio tudo, assim, eu entendi tudo. Eu não sabia que eu tinha levitado, mas quando acabou o programa, eu não fui jantar, depois não fui tomar café da manhã, eu fiquei recolhido, porque eu tive uma sensação de plenitude como eu nunca tive na vida. Todas as questões que eu tinha da minha vida, da minha biografia, do meu trabalho, da minha família,
todas as dúvidas, tudo que eu queria saber na vida, qualquer pergunta que eu fizesse, ou que eu tenha feito na minha vida, que era uma dúvida existencial, ou que era sobre um assunto mais mundano, qualquer coisa que eu pensasse, eu sabia sobre aquele assunto e tinha todas as respostas sobre aquele assunto. Algo que eu nunca vivi antes. E aí eu fiquei quieto, porque eu queria só experimentar aquilo, eu não tinha nada para falar com ninguém. E estava quieto naquele momento. E aí eu entendi que eu estava tendo aquela experiência, todas essas experiências, relacionadas ao fato de eu ter levitado. E naquele dia, então, eles me contaram o que eles viram e eu narrei para eles isso que eu estou te narrando, dessa plenitude, dessa completude. Eu só fui entender mesmo o que tinha acontecido num outro nível em 1987, que eu fui para Washington, numa assembleia que o Maharishi organizou, que teve uma de 5 e uma de 7 mil praticantes da técnica avançada de Siddhis, ou voadores iógicos, num único local lá em Washington. Era o chamado Encontro de Utopia, ou da Utopia, o Encontro da Utopia. Que a ideia era o Maharishi provar que quando um número X de pessoas voando juntos fizessem o seu programa juntos, que a economia ia melhorar, que a criminalidade ia diminuir, que problemas de saúde iam ter curas milagrosas, enfim, toda uma série de coisas muito positivas iam acontecer na sociedade em função daquele grupo estar meditando junto. E ele fez, na época, todas as estatísticas e deu todas as correlações matemáticas e estatísticas que têm que ser dadas para ficar comprovado que isso aconteceu. Então, o Israel estava nesse encontro cujo objetivo era esse. Tem muitos estudos científicos publicados que provam toda essa correlação e que isso realmente acontece, que ficou conhecido depois no mundo como o efeito Maharishi, que é quando a raiz quadrada de 1% da população mundial pratica junto a técnica de Siddhis, isso é suficiente para limpar a consciência do mundo todo. E quando você fala de um país, de um estado, de uma cidade, a mesma regra da raiz quadrada de 1% também vale. Muito bem, eu vou só finalizar aqui até um ponto, aí você fecha o nosso podcast hoje, porque já está quase no horário, né? Eu quero finalizar essa narrativa da experiência do Israel, Betão. Aí o que ele diz? Eu estava lá no encontro, e aí todo dia o Maharishi, que estava ou na Índia ou na Holanda, ele não soube dizer, aparecia num telão para o grupo todo e dialogava com o grupo, para falar de alguma experiência, para saber como é que tinha sido, para trazer algum conhecimento, para falar, para dar alguma aula, alguma palestra. E num dos dias o Maharishi aparece lá no telão e ele pergunta, eu gostaria de saber quem de vocês teve a experiência de levitar. Aí dezenas de pessoas levantaram a mão para se manifestar e elas começavam sempre dizendo algo que se referia a alguma percepção sensorial. Então elas diziam, eu me senti muito leve, Maharishi, aí aconteceu isso, isso, isso. O Maharishi ouvia um pouquinho, logo interrompia para dizer, olha, isso não é exatamente uma experiência de levitação. Alguém mais tem? Ele falava sempre educadamente, é uma experiência de um estado mais alto, mais elevado de consciência, mas não da levitação. Aí o outro falava, eu senti um cordão me puxando, eu senti uma luz me puxando, eu me senti dentro de uma esfera de luz e a esfera de luz me erguendo. E nada disso era a experiência da levitação, e o Maharishi interrompeu cada um, deu um valor para a narrativa deles, e ao final, quando todas as pessoas já tinham se manifestado, ele se manifestou. E aí o Israel faz uma brincadeira comigo dizendo o seguinte, você sabe, Marcelo, que eu entendo muito bem inglês e eu falo um pouquinho. Eu podia ter falado, mas eu não falei porque eu queria saber se o Maharishi sabia de verdade como é que era. Eu queria saber se ele sabia como era, porque eu já tinha tido a minha experiência. E aí, se eu falasse para ele como é que era, eu nunca ia saber se ele sabia ou não. Olha só. Essa coisa, eu vou brincar, coisa de um carioca da gema, né? Sim. Desconfiado pra caramba, Sim. né? Muito bem. E aí ele fala assim, Marcelo, e ele sabia, ele é um mestre. Quando ele começou a falar, eu me desmontei. E aí o Maharishi diz o seguinte, que ele e o Israel disse para mim, eu interrompi vocês porque, embora isso seja
uma experiência de estados mais elevados de consciência, não existe nenhuma percepção sensorial quando você levita. Quando você levita, você volta ao seu estado original em que você era um com Deus Pai, em que você era um com o Criador. E aí, o Criador, e aí ele usa a palavra Brahman para falar do Criador, Brahman te pega no colo, te encosta no peito dele, que na Bíblia você está no seio de Abraão, e Abraão, Brahman, Abraão. Há uma correlação aí. Ele representa essa figura de Deus Pai na Bíblia. Então ele te coloca no peito, te une com ele e te ergue com ele. O efeito, a levitação, ela ocorre por esse fenômeno. E aí, como não existe nenhuma percepção sensorial, já o Maharishi dizendo de novo, você não tem como validar a experiência por nenhuma percepção dos seus sentidos. Só há uma forma de você validar a experiência, para ter certeza que você levitou. Você, quando volta da experiência da levitação, você vai pensar, eu voltei para casa. A vida deveria ser sempre isto que eu experimentei agora, e não tudo aquilo que eu experimentei até então. E nessa hora, Betão, eu tive essa mesma onda de emoção que eu acabei tendo aqui agora, de falar para o Israel, Israel, meu Deus do céu, enquanto você estava falando, eu fui percebendo que isso tinha a ver comigo, que era uma revelação, algo muito importante que viria, e eu não sabia o que era. Eu, então, tive uma experiência em que eu levitei, porque eu pensei exatamente isso que o Maharishi disse, que o Maharishi disse. E perdão, deixa eu voltar aqui, eu me emocionei aqui, aí eu fui um mau contador de histórias. Meus ouvintes me desculpem. Eu tive tudo isso, né? Eu estava sentindo isso enquanto o Israel falava, porque o que ele me disse foi, e ele estava certo, Marcelo, porque foi exatamente isso que eu pensei. E aí o Israel repete, eu voltei para casa e a vida deveria ser sempre isso que eu experimentei agora e não tudo que eu experimentei até então. E é nessa hora que eu falo para o Israel todo emocionado que então eu tinha levitado aquele dia, porque eu tive exatamente esse pensamento, que não é só um pensamento, é um pensamento unido com um sentimento muito elevado e unido com um nível do querer muito elevado na minha alma. É uma união das três forças da alma, do pensar, do sentir e do querer. Você fala isso em plena integridade do seu espírito. Você faz isso, se você sente isso numa plena união do seu ego, que é o corpo físico, do seu corpo etérico, do seu corpo astral, com o seu espírito. Essa frase, eu não consigo colocar aqui em palavras para vocês o que ela representa no nível dessa integração das forças da alma e que é o que eu senti naquele momento. Enfim, Betão. Então o Israel me narra isso daí transformou a minha visão, de novo, experiência com conhecimento, agora eu tinha um conhecimento que validava a minha experiência e foi um dos grandes processos de transformação da minha consciência quando eu soube isso através do Israel. Já passo a palavra para você, mas eu vou mandar para o Paulo, eu fiquei de mandar para o Paulo Morgante e para o Israel, eu fiquei de mandar para eles esse nosso podcast, para eles se animarem, para se conectarem conosco aí online, para que a gente possa ouvir de cada um deles essa mesma história que eu estou narrando aqui e que eu vivi com eles ou que eles me contaram. É isso mesmo, porque a experiência ela é individual voltada para um coletivo. Então, o Pentecostes marca que todos naquele cenáculo tinham recebido línguas de fogo sobre a sua cabeça. Por que a língua sobre a cabeça? Porque a expressão que a Bíblia fala de levitar em Elias, que sobe num carro de fogo, e a capa que desce e que faz Eliseu subir, porque faz com que ele execute o dobro dos milagres que se executam todos numa outra dimensão superior. Onde você não tem muita consciência no momento de que você está naquela dimensão superior. Mas Jesus afirmou que o primeiro passo da nossa vida é estarmos assentados com Ele nos lugares celestiais.
Então, o lugar celestial é o lugar da levitação, É verdade. onde você não imagina que você está lá. Eu imagino que eu estou lá pela questão da minha consciência. Consciência do que eu vivi em 1982. Você vai contar ainda, Betão. É, E, Betão, eu vou te contar um segredo. foi o ano. O Foi Wesley o e a Kate já deram um ano. spoiler. Spoilers. Ótimo. E eu falei para eles, nossa, o Betão nunca me contou isso. É. Eu não sei, Betão nunca falou nada. Agora eu tô entendendo da onde o Betão tem tanta inspiração. Pois com toda São de certeza. vivências que o Betão teve. Vivências fortíssimas, importantes, que eu dou um preâmbulo no livro Trajetórias, mas virão outros livros, né, para explicar a experiência nessa relação de consciência, nessa relação de parte e de todo. Nós falamos aqui do amor, da fé e da esperança, e você trouxe a paz. E Jesus disse: deixe-vos a minha paz. Sim. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Volto para casa. Vou preparar-vos lugar. O lugar é individual. E se eu for e voltar, eu vou estar com você aonde eu estiver, você também estará. Aquele momento onde o resto nunca vai importar. Nunca vai importar. E as pessoas que vivem um momento, o que elas se preocupam? Mas depois daqui, como é que vai ser? Depois minha vida voltou para um lugar. Puxa vida, depois de um beijo, depois de um ápice, depois de um momento, depois de uma ascensão, parece que eu voltei para minha vidinha. Não. Aí você pode usar a classificação. Isso é resto. Você continua assentado nos lugares celestiais. A demanda que você tem para provar para os outros que você tem recursos financeiros, que você tem sabedoria melhor que o outro, que a tua vida deu certo, que você vive melhor que todo mundo, que é completamente inútil. Isso é resto. As pessoas estão fazendo a classificação do resto. Eu sou o primeiro do resto. E você? Eu sou o vice-campeão do resto. Oh, Senhor Jesus. Como eles estão tão baixos, simplesmente procurando o resto. Para nós não interessa, porque esses três momentos são muito importantes. As minhas levitações são significados daquilo que eu vou viver na ascensão maior. Porque Jesus vai nos arrebatar. Boa. E o arrebatamento é a grande levitação. Boa. E ele andou com o sétimo depois de Adão foi Enoque. Foi o primeiro a ter na Bíblia um caso assim, diferente, onde ele foi arrebatado, ele levitou. Não se encontrou mais. Ninguém mais achou Enoque. E a Bíblia fala assim que Enoque andou com Deus. A palavra Enoque, Rinur, significa iniciado. Que lindo, Betão. O instruído. Que lindo, Betão. Essa é a verdadeira maneira de exercer uma condição de desenvolvimento. O desenvolvimento vai existir a partir de quem? De um padrão. De quem é esse padrão? O sétimo depois de Adão. Faz a conta de todos os outros. Podemos falar um dia sobre genealogias. Vamos falar, tem muita coisa para falar de genealogia. Porque nas genealogias tem toda a explicação por que a reencarnação espírita ela é furada. A reencarnação espírita é furada porque o Senhor, nas genealogias, está explicando a verdadeira evolução. Né? De como que o espírito que volta para Deus, obviamente que o espírito que volta para Deus, ele volta para alguém, mas ele é de Deus. Então esse processo foi mal colocado, até rotulado mas de maneira nenhuma é uma questão espírita de dizer eu sou a Rainha Elizabeth, não, eu sou a Rainha Vitória, não, eu sou aqui não sei quem, eu sou não sei quem lá. Você é o Espírito de Deus colocado num propósito. E se eu quero colocar uma sinonímia congruente daquele propósito, eu posso colocar, vai ser o quê? Só um momento. É só aquele instante. E depois o resto. O resto você não tem condição de escrever, porque você não sabe.
Então, amém, porque voltamos para casa, porque isso é a marca do tabernáculo. Ele disse: eu vou tabernacular com vocês, eu vou morar com vocês, porque ele é a nossa casa e nós temos uma casa nele. E quando Jacó teve a experiência da escada dos anjos que subiam e desciam, é uma levitação. E aqueles anjos, ele disse: esse não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Não tem como abrir a porta dos céus e não levitar. A porta dos céus é uma ascensão. E os anjos subiam e desciam. Então, eu não quero colocar algo místico. Estou colocando a experiência de que eu tive, que casa é mesmo o momento da nossa habitação. Que o momento é aquele instante, é a hora que um sacerdote que pega o tabernáculo oferece uma oferta. Quando a oferta é oferecida, o que acontecia em todos os lugares da Bíblia? Subia a fumaça ao céu, subia o aroma ao céu. Uma levitação da oferta. Quem levita é a oferta. Porque aquilo que você entrega sobe aos céus. Por isso que eu vivo de oferta por oferta. Porque eu não estou no câmbio das pessoas. Eu estou dizendo, aqui está a oferta. Né? E o Leandro falou assim, puxa, aquela situação que você veio, eu fui lá, você me enviou aqui, a pessoa vai me dar um valor, tal. Eu falei, ótimo. Porque as ofertas, elas fazem a sinonímia dessas coisas. E de que maneira que o Senhor instituiu a oferta? Ah, eu dou dízimo, não dou dízimo. O dízimo é 10% de uma medida para consagrar o todo. Quem estabeleceu essa medida? Melquisedeque. Em Gênesis 14, aparece para Abraão com pão e vinho, e Abraão entrega para ele sem pedir 10% de tudo. Porque os 10% santifica o todo. Agora, o que o nosso amigo Maharishi falou, que quando a raiz de 1% estivesse em meditação, o todo seria abençoado. Raiz de 1% é 10%. É o dízimo. Raiz de 1 é 1, raiz de 100 é 10. 1 sobre 10, 10% é o dízimo. Então, meu amigo Maharishi está certo. Muito bom. O dízimo e a consagração fazem o todo ser transformado. E é disso que nós precisamos. Nosso tempo mais do que estourou, né? Nossos assuntos não estouram porque eles transbordam em todo o tempo. É isso e aí. Voltaremos então com mais podcasts para você, completando as experiências muito além do Conto de Fadas, livro para você também adquirir e para você mergulhar naquilo que Deus quer trazer a você como uma experiência que vem dele. Cristo acima de todos, Cristo acima de tudo, a Bíblia acima de tudo, a Bíblia acima de todos. E você faz o verso que você quiser, o resto é Bolsonaro. Então o que você precisa é entender que acima de tudo e todos está o Senhor. E ali nós estamos na nossa experiência vivendo essa condição maravilhosa e consciente do que Ele quer acrescentar a cada um de nós. Betão sempre um gênio, um mago de luz com as palavras. Vou deixar aqui só as cenas dos próximos capítulos. O Betão trouxe hoje Cantares, Sim. que pode ser traduzido também como Cântico dos Cânticos, perfeitamente. Sim. Uma das minhas experiências em Morro de São Paulo, na iniciação, é a experiência que você narrou hoje no Cântico dos Cânticos. Olha só. Fica como cenas dos Ótimo. próximos capítulos. Você foi Ótimo. inspirado ao trazer Cântico dos Cânticos, Betão. Betão também nos trouxe aqui, ó, esse segredo dos mistérios de que Enoque é o instruído, o iniciado, criando esse link perfeito entre o cristianismo e a antroposofia, entre a Bíblia, melhor dizendo, e aquilo que é narrado na antroposofia, entre essa visão cristã atual e aquilo que é narrado na antroposofia, porque tudo são processos iniciáticos. E eu ainda vou ajudar o Betão a entender essa experiência, que eu já sei um pedacinho dele de 82, como um grande processo iniciático. Da mesma maneira que foi o processo de Lázaro, da mesma maneira que foi o processo de São Paulo Apóstolo, da mesma maneira que foi o processo de São João Batista e da mesma maneira que foi esse meu processo iniciático em Morro de São Paulo, que me levou a escrever Muito Além de um Conto de Fadas. Muito obrigado a todos. Como é que é? Valeu demais? Valeu demais. Shalom Adonai.